Que é legal também. O Arcangelo não gosta aí. Certo, os caras que são puristas. Eu gosto. Não, classes é legal, assim. Mas é legal. Que nem o Anjo falou, são desnecessários na maioria das vezes, né? Mas pra quem vem de um background de linguagem Zoho, talvez tenha mais facilidade de entender esses exemplos aqui. Você vai se identificar fácil. Beleza. Então, o que vem a ser o class aí do nosso querido JavaScript? Né? Foi uma maneira que os caras fizeram de centralizar aquelas funções de criação que a gente tinha anteriormente. Vamos pegar um exemplo aqui no site lá dos caras, Class Definition. Olha como que a gente fazia antes com JavaScript 5, né? Com ECMAScript 5, melhor dizendo, né? A gente criava uma função construtora, atribuía essa função por uma variável que necessariamente começava com uma letra maiúscula só para dar a entender que é uma função construtora, né? Era bem comum esse pattern aqui. E em cima disso, você definia as funções dentro do prototype, tá? Significa que você não está definindo para esse objeto, e sim todo mundo que venha estender dele, né? Que venha usar esse cara como protótipo. A gente não está mais vendo isso acontecer, mas está acontecendo ainda. Exatamente. Isso aqui acontece por baixo dos panos. Isso aqui é só um synthetic sugar para fazer isso aqui por fim das contas. Tá? Talvez até os mais... Realmente é melhor mesmo. Isso aqui realmente é visivelmente mais fácil de entender o que está acontecendo. Isso que você tem que entender um pouco do conceito. Por que eu estou colocando no prototype? Por que eu não estou colocando direto no move, ou move direto no shape e tudo mais. A gente acabou falando isso anteriormente. Mas no caso que eu estou jogando no prototype para falar que todos os caras que forem estender esse cara que usa essa função construtora vão ter acesso a esse método move. Na cadeia, né? Isso. Então agora ficou bem mais simples, né? O que a gente faz agora? Vamos voltar lá, por exemplo. Eu tenho esse método, eu tenho essa classe shape, eu tenho o método construtor, que é o cara que vai ser responsável por inicializar eu vou até chamar de instâncias, tá? Inicializar as instâncias de shape, da classe shape. Nesse caso, então, eu estou passando um ID, estou passando a posição x e y aqui, e ele pega e chama uma função interna dele move. Para chamar as funções dele interna ou processar os atributos internos dele, ele tem que acessar sempre via this. Então é this.id, this.move. E esse move é outro método definido aqui embaixo. Vocês podem ver que a definição de métodos também está um pouco mais simples, tá? Opa! Despertador aqui para lembrar que eu vou estar de plantão a partir desse horário. Foi mal. Semana? É louco. Pois é, eu tenho plantão no meio da semana aí. Não é fácil ganhar 10 mil, não. Eu tenho que lembrar de toda semana, quando for definido o meu dia, eu tenho que ligar o celular para ficar de plantão. Beleza. Tranquilo, só pegar o celular aqui rapidão. Rapidão. O que eu achei que ficou mais simples também agora é que a gente consegue... Você não precisa ficar usando aqueles boilerplate, não precisa ficar escrevendo função aqui, igual. Ficou bem parecido com outras linguagens. Eu vou lá, coloco o nome da função. No caso do construtor, ele tem um nome especial. Mas no caso das outras funções, você deve colocar o nome que você achar necessário. E aí já coloca a lista de parâmetros e já é o corpo da função, né? E que era muito comum nos objetos... É muito comum em objetos em JavaScript você colocar eles como se fossem assim, você colocar um nome e aí você colocar algum valor para ele. O que eu tô fazendo aqui, na realidade, eu criei um objeto, e dentro do objeto eu coloquei um identificador aqui para o atributo e o que ele vai ter. Em classe simplificou bastante esse trabalho também. Então aqui, o que eu fiz? Eu criei essa classe shape aqui, baseado no exemplo do site, e eu estou chamando new shape,
que é como a gente também fazia a chamada no ECMAScript 5. A gente usava new também com aquelas funções construtoras. E passando os atributos que são necessários aqui no constructor. E no final ele vai imprimir para mim no console o objeto shape. Vamos lá, ver isso acontecendo. Beleza, ele imprimiu por aqui o objeto shape, o ID dele e as posições X e Y. Eu achei bem mais simples agora de definir essas coisas. Talvez para algumas situações menos complexas, que você não precisa de tantos atributos assim, você pode continuar com a maneira convencional de criar alguma função construtora rápida ali, uma factory, só para poder criar os objetos sob demanda. Tranquilo? Tranquilão. Beleza. Esse aqui é um conceito legal também, que é como que a gente usa herança. Tá, eu não vou entrar no mérito aqui de você usar composição sob herança, eu acho que isso aí já é sabido por todo mundo que ingressa em OO já, mas não deixa de ser um recurso legal de ter nas linguagens de programação atuais, né? Pela de saber usar com moderação, né? Com bom senso. A herança funciona da mesma maneira que linguagens OO convencionais. Então, por exemplo, eu tenho a mesma classe shape aqui. Você está duplicando o código? Eu falei, estou duplicando o código porque o meu objetivo aqui é que os exemplos sejam usados de maneira isolada. Então, se eu quiser rodar só essa função, ela tem tudo que ela precisa para poder ser executada. Não depende de contexto de outras funções. Tá? Por isso que vocês vão ver que tem nomes repetidos de classes aqui para os exemplos ficarem completos. Eu tenho uma classe retângulo que ela usa essa nova forma aqui, que é extend shape. É o mesmo jeito que a gente usa em Java, tá? Só para quem estiver acostumado. Eu não sei muitas outras linguagens de programação como é que é, mas em Java também. Cara. PHP também? Extend também. Acho que é bem comum, então. É que tem linguagem que nem C, se eu não me engano, que é diferente, cara. Mas com parênteses, faz tempo que eu não... Em C++, na verdade. Acho que era um pouquinho diferente a forma que você fazia isso. Era uma seta, eu não lembro. E beleza, no construtor do retângulo eu passo tudo que o construtor do shape precisa, mas eu passo adicionalmente os parâmetros aqui, os atributos que precisam ser usados especificamente para um retângulo. Então ele recebe esses parâmetros que são padrão do shape e já chama super. O que o super aqui vai fazer? Ele vai chamar a classe Py, que no caso é shape, e invocar o construtor dela. Então só super. Se você chamar só super dentro de um construtor, ele vai invocar o construtor da classe Py. Então você tem que fazer a invocação passando os parâmetros que a classe Py espera. Nesse caso ela espera só o ID, o X e o Y. Aí depois que eu chamei o construtor e ele fez a inicialização pelo construtor da classe Py, eu atribuí os atributos específicos da classe de retângulo, que são o width e o height. Aí beleza. Vamos pegar outro exemplo agora, um exemplo de círculo. Então eu tenho a classe circle aqui, também extends shape. Ela tem o mesmo esquema de construtor aqui, ela usa o construtor, os parâmetros do construtor da classe Py, mais o radius, que é específico do círculo. Chama o super passando os 3 parâmetros para a classe Py e atribui o radius, que é específico dela. Beleza, e como é que eu vou usar isso aqui? Usando o new normalmente. Então vou lá, new shape, new rectangle, new circle. Aí eu passo um ID, no caso eu coloquei o mesmo nome da classe, só para saber o que está acontecendo. E eu passo as dimensões. Então nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que tá nesse quase code assistant que eu tenho aqui, né, no ato. Ele espera um ID e espera 2 números x e y. Então se eu passo no ID string e 2 números x e y. No caso do retângulo, ele espera um ID, que eu passei retângulo, ele espera o x e o y, que eu passei 10 e 20, ele espera o width e o height aqui também, né, que é o comprimento e a altura. Eu passei 30 e 40. E no caso do círculo aqui, que eu deveria ter escrito circle,
Ele tá passando um ID, ele tá passando XY e ele tá passando radius. Vamos ver como é que esse cara vai ser impresso aqui. Class Inheritance. Beleza. Ele identificou os 3 objetos de maneira isolada. Então, o shape tem só os 3 atributos dele, o retângulo tem os 3 atributos do shape mais os atributos dele, e o círculo também tem os 3 atributos do shape mais os atributos dele. Ele coloca aqui os identificadores em ordem alfabética, então por isso que eles não estão na ordem que foram importados, tá? Por isso que o high aparece antes do ID, por exemplo, que foi o primeiro atributo. Bom, Tranquilo? tranquilo. Isso aí, pra quem vem de Java, Começa a ficar... tranquilo. Então. Isso é verdade. Cara, esse outro aqui, eu coloquei o exemplo do livro. Eu sinceramente, eu não faria isso aqui. Eu usaria uma biblioteca que faria isso por mim. Mas, cara, tava lá no livro, não, no site. Né? Tava lá no site e eu falei, vou colocar o exemplo lá também. Vamos começar vendo o que ele tem de classe, como que ele está utilizando essas classes e depois a gente vê como é que ele faz. Pra não ficar tão confuso assim. Jesus. Eu tenho uma classe chamada Color. Essa classe ela tem um initializer, que ela simplesmente seta a cor que você... a cor padrão que ela vai estar associada. E ela tem getters e setters. Eu tenho um get para color e set para color. O get set está funcionando da mesma maneira que é esperado, né? O get está retornando o valor interno e o set está setando o valor interno. Muito bem. Além disso, eu tenho a classe shape que foi definida lá em cima. Essa classe aqui, ó. A gente vai chegar nela. Eu tenho o z-core também, que são as coordenadas z. Eu também tenho um initializer e eu também tenho um getter e um setter para a propriedade z delas. Beleza. E aí, finalmente, eu tenho uma versão da classe shape, que ela tem um construtor dela com x e y. E ela tem o getter e setter só para o x e y. Bem, beleza, né? So far, so good. Tenho 3 classes distintas. Aí, o que o cara quis fazer? Ele falou, putz, eu quero uma classe retângulo que ela estende de shape, mas ela também tem acesso a todos os atributos das outras classes. É como se o cara tivesse querendo fazer herança múltipla, tá ligado? Ele cria uma classe e ele copia os métodos e atributos de classes associadas, que ele vai agregar aqui e transformar numa classe só, chamada retângulo. Isso para que ele consiga usar retângulo.x, por exemplo, que estende de shape. Retângulo.y, que também estende de shape. Só que ele também consiga usar retângulo.color, retângulo.z. Então o cara ele criou uma função que ela agrega, ou seja, ela usa uma classe base e ela copia os atributos aqui e funções das classes agregadas e retornam isso como se fosse uma nova classe. Então aqui, por exemplo, eu criei o retângulo, que ele tem um construtor agora herdando de shape, né? Porque eu não defini um construtor padrão para ele. Você pode ver que o corpo dele aqui é vazio, então tudo que ele está usando depende do que está sendo agregado. Eu consigo setar o Z para ele, eu consigo setar o color para ele, ou seja, eu consegui setar o Z, que é do Z-Chord, eu consegui setar o color, que é da classe colored, e eu consigo imprimir cada um desses valores separados, né? Do X, do Y, do Z e do color. Aí beleza, fala. Qual que é a mágica que está acontecendo aqui então no aggregation? Então senta que lá vem história. O que esse cara faz? Eu vou explicar de uma maneira rápida também, porque putz, quem quiser realmente usar isso aqui pode usar uma biblioteca que existe que faz isso, que chama Aggregation. Essa biblioteca aqui, Aggregation Library. Ela faz exatamente isso. Tem o mesmo exemplo, inclusive. Como que é feito no JavaScript 5, que é feito no JavaScript 6 agora, aqui no Script 6. Então, melhor usar a função que já foi definida lá. Mas enfim, o que ela faz?
Primeiro de tudo, o aggregation é uma função. Ele espera uma classe base, que é esse base class, e ele espera um número indefinido de mixins. Mixins é bastante usado, principalmente em Ruby, por exemplo, que é esse conceito de agregar mesmo, o conceito de você pegar propriedades e métodos de outros objetos e adicionar no seu, de um método que não seja especificamente herança, realmente copiar as informações. Você cria um super objeto com outros, você cria como se fosse criar uma nova classe copiando várias outras classes. É praticamente herança múltipla isso daqui. Então, o que ele faz aqui? Uma vez que ele recebe a classe base e um conjunto de mixins, que são um conjunto de classes que vão ser agregadas, ele tem uma variável chamada base. Isso aqui é curioso, eu não sabia que dava para fazer isso. Você consegue criar uma classe e atribuir ela para uma variável. Então ele criou uma classe chamada combined, underline combined, que estende essa classe base, e ela tem um construtor que faz um match, ou seja, um construtor que tem os mesmos argumentos do construtor da classe base. Como que ele fez isso? Colocando esse spread aqui para args. Significa recebo quantos argumentos quanto forem necessários. E com isso aqui ele consegue ter se tiver só um construtor com um argumento, ele vai ter só um argumento aqui. Se tiver com dois, vai ter só dois. Então ele consegue fazer match de todos os construtores com isso aqui. Uma vez que ele tem esse construtor que ele criou, ele chama o construtor da classe base, chamando super, passando esses argumentos aqui, e ele já fez o spread aqui também. Significa que se ele receber aqui 1, 2, 3, 4, 5, uma lista enorme, lembrando que quando a gente usa isso aqui numa função, nos parâmetros de uma função, quando a gente for acessar só assim, ó, esse cara aqui ele passa a ser uma coleção. Então, para você voltar ele à forma original de elementos separados por vírgula, você usa esse spread aqui, novamente. Então, ele chamou a função super, passando os argumentos que ela espera receber, e no final, ele iterou por cada uma dessas classes mixins aqui, que ele chamou, e chamou o prototype delas. O prototype initializer, desculpa. Então, o que ele fez aqui? Ele foi lá, retângulo. Eu estendo de shape, eu estendo, beleza. Eu crio um construtor aqui internamente que espera N argumentos. Esses N argumentos, no caso, vão ser, especificamente para esse caso, 2. Quando eu chamar o constructor de rectangle, como eu estou fazendo aqui, ele vai estar vindo aqui, pegando x e y, chamando o construtor da classe base, que é shape. Aí ele vai entrar aqui, construtor da classe base, vai atribuir x e y, beleza. Aí ele vai pegar esses dois mixing aqui, que é colored e zchord, e vai chamar os dois métodos initializer. Esse e esse. Esses métodos vão estar aqui atribuindo um valor padrão para os atributos que eles vão referenciar. Então ele vai atribuir white para color e vai atribuir 0 para z. Uma vez que ele está de posse de todos, inicializou tanto a classe base quanto os mixins dela, ele começa a fazer a cópia de propriedades. Então ele tem uma função chamada copyProps, que ela pega todos os property names específicos daquela classe, concatena, itera por cada um deles e vê. Se não for construtor, nem prototype, e nem argumento, nem color, nem name, nem bind, nem call, nem apply, que são as funções básicas do object, ele chama define property dentro desse objeto interno que ele está criando. Se for algum desses caras aqui, ou seja, se der match no nome, ele já dá um return, então ele nem considera. Beleza, essa é a função copyProps, ele ainda não chamou ela. Ele vai chamar ela aqui. Então, uma vez que eu tenho minha classe criada, com os construtores sendo chamados de maneira adequada, e os initializers também sendo chamados de maneira adequada, eu faço a cópia física mesmo ali das propriedades. Então, eu copio tanto o prototype quanto a própria classe em si, do mixing para base. E no final de tudo isso que ele copiou, que ele criou um construtor que chama todos os initializers e que ele copiou todas as propriedades, ele retornou essa classe para mim, que é esse base aqui. Aí, uma vez que eu tenho acesso a esse base que ele retornou aqui no aggregation, eu consigo fazer uma nova classe estendendo dessa função. Aí esse aggregation está retornando uma classe, então ele vai estender dessa classe que foi criada, ele tem acesso a todas as propriedades. É confuso isso?
muito. Mas, Põe muito nisso, hein? putz, o cara fez. Não, é bem profundo isso daí, né, cara? O cara chora, né? Cópia de propriedade. É bem complexo. Isso aqui mesmo, o que eu achei mais legal disso daqui, o que eu vou levar desse exemplo aqui, né? O que eu vou levar desse exemplo aqui é isso aqui, ó. Fazer match de construtores, com vários argumentos. Eu consegui manipular uma classe e retornar ela, eu achei bem legal esse conceito. Atribuir esse cara para uma variável, consegui brincar com ele depois de retornar uma classe, e eu consegui estender disso depois, eu achei bem bacana. É umas coisas que eu acho que vale a pena levar desse exemplo. Essa cópia de propriedades aqui é bem... É raro você precisar usar isso aqui na mão, assim, é mais coisas para bibliotecas e frameworks mesmo. E no final das contas, esse exemplo funciona, né? Vamos comprovar aqui. Na realidade eu já cliquei, então. Ele consegue identificar os atributos de maneira isolada mesmo. Deu trabalho, hein? O cara que fez isso aqui teve um trabalhinho. Esse aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Copiei, colei, tentei entender o que estava acontecendo aqui debaixo dos panos, behind the scenes. Chegou nesse exemplo aí. Tá no tempo, né? Aí você falou que tem biblioteca que faz isso, mas aí você não preparou um exemplo, né? A biblioteca, né? Não, cara, mas é só fazer um import dela. É suave. Só pra ver a diferença. Então, o código da biblioteca é exatamente isso, pra falar a verdade. Qual a Então, se o diferença? cara quiser usar um exemplo, ele tem Na que verdade- fazer isso aqui, ó. Ele pode usar o require, ou ele pode usar o import do aggregation e usar. O que muda basicamente é que em vez de eu ter a função aggregation, eu vou fazer um import dela. Eu não preciso escrever aquele monte de coisa que você escreveu, né? Você só não precisa escrever a função aggregation em si. Isso aqui, ó. É. Em vez de você usar isso aqui, você vai fazer import, aggregation, from e a biblioteca. Essa é a diferença, então. Sim.